Olá, nós estamos aqui no estúdio com o Antônio Coutinho, que é diretor técnico e de marketing da Brandit Brasil. Obrigado pela presença, Antônio. Eu é que agradeço. Antônio, a Brandit Brasil é uma empresa que existe há pouco tempo, né? Eu gostaria que você historiasse um pouquinho como é que ela surgiu e a atuação dela hoje. Perfeito. A Brandit é uma empresa norte-americana de 63 anos. Ela evoluiu de uma empresa que começou aplicando fertilizantes nitrogenados líquidos no solo. Era um fazendeiro que fazia isso e começou a fazer isso para os vizinhos. E se transformou, nesses 63 anos, numa grande empresa. Ela já fez algumas aquisições de empresas fora dos Estados Unidos também. O Brasil foi a primeira. E mais recentemente também na Espanha, ela adquiriu uma outra empresa já num programa de expansão para a Europa. E no Brasil essa aquisição ela se deu pela compra da empresa Target, com uma fábrica localizada no município de Olímpia, São Paulo. E isso há 2 anos e a empresa já está em franca atividade, fabricando basicamente 90% dos produtos da nossa linha no Brasil. Certo. E qual é o carro-chefe dessa empresa aqui no Brasil? O carro-chefe é basicamente um grupo de produtos especiais que tem a capacidade de entregar os nutrientes para as plantas com maior eficiência. Eu explico que, às vezes, um fertilizante foliar, nem tudo aquilo que é aplicado é absorvido pelas plantas. Então, é desejável pelo produtor que essa entrega desses nutrientes seja feita com uma eficiência maior. Uhum. Essa é uma das vantagens desses produtos. Eles, na verdade, contêm uma substância carregadora. É uma substância que vai fazer esse transporte. Então isso aumenta a quantidade de nutrientes colocados dentro da planta. E uma vantagem especial é o que ocorre nas culturas da soja transgênicas. O produto tem a capacidade de desintoxicar o efeito do herbicida na planta de soja. Esse tipo de efeito ele é desejável porque é visível pelos produtores que, após a aplicação do herbicida, do grupo glifosato, a planta passa um tempo amarelada. E quando o produtor utiliza esse tipo de produto que nós fabricamos, a planta reverdece mais rapidamente e toma o seu ritmo normal. Ele é aplicado junto com o glifosato? Ele pode ser aplicado antes, junto ou depois. Sim. Inclusive, você consegue aplicar junto com o glifosato porque ele é compatível. E um outro fenômeno também ocorre é que, além de não haver problemas de compatibilidade nessa mistura com o glifosato, ele protege o glifosato e preserva nessa mistura o funcionamento do glifosato. Sim. Seria uma catástrofe para o produtor se eu adicionasse ao glifosato um fertilizante e ele afetasse o efeito do herbicida e o produtor teria a sua lavoura de soja no meio do mato. Uhum. Ocorre exatamente ao contrário, ele preserva a ação do glifosato. E como é que está a aceitação por parte do produtor do fertilizante foliar? A assistência técnica, os consultores, as cooperativas, através do seu corpo técnico, eles têm indicado para o produtor, de maneira geral, o fertilizante foliar. Tradicionalmente, o produtor que trabalha com culturas permanentes, como café, como citros, maçã, eles utilizam o fertilizante foliar e reconhecem o efeito benéfico dos fertilizantes foliares. O produtor de grãos, por ser um processo rápido, muitas vezes ele não tem essa percepção. E obviamente que isso também é o papel da nossa extensão rural, é mostrar para o produtor
que ele leva vantagens. Como o fertilizante foliar normalmente é usado em pequena quantidade, às vezes pode gerar a impressão para o produtor que ele pode ser dispensado. E, na verdade, às vezes isso pode gerar perdas de produtividade aí da ordem de 10, 15, 20%, quando não se utiliza o fertilizante foliar. A nossa companhia, a Brant, ela tem a preocupação de mostrar isso para o produtor através de ensaios em centros de pesquisa de referência e também alguns ensaios próprios. A verdade é mostrar para o produtor que ele tem algo a ganhar com a utilização desses produtos. Então, quando você tem um produto de tecnologia avançada e com a recomendação de uso correta, certamente o produtor ele vai perceber isso na lavoura e no bolso também, que é o que a gente conta como nosso grande aliado, os resultados financeiros aí. E essa crença no mercado tem implicação em investimentos aqui no Brasil? Sim. Como é que está isso? A Brant, ela fez a aquisição de uma indústria para iniciar o seu trabalho no Brasil, mas ela pretende construir uma planta industrial nova, moderna e já planejada para as próximas décadas. Não é uma empresa, como a gente diz, que vai crescer de puxadinho. Sim. Ela vai ser concebida já para algumas décadas. Essa construção dessa nova planta industrial deve levar aí de 2 a 3 anos, mais ou menos. O local ainda não está definido, né? Isso também eu acho que tem relação com logística, o local de venda, o principal local de venda, mas isso será definido, eu creio que em 6 meses, 1 ano mais ou menos. Certo. E você tem uma ideia do montante de investimento assim, já previsto? Já existe um número para fornecer? Eu, na verdade, nós não temos ainda essa dimensão, porque o planejamento de uma fábrica, muitas vezes, isso pode mudar com uma certa rapidez, porque até as tecnologias que pretendemos aplicar nos novos fertilizantes foliares é que vão decidir que tipo de estrutura de fábrica nós vamos utilizar. Então isso ainda não foi decidido, então é difícil ter uma ideia, mas é um investimento vultuoso, eu posso te dizer. Tem uma questão recorrente, inclusive muito abordada pela AgroDBO, pela revista AgroDBO, que é essa estabilização da produtividade brasileira de grãos, e principalmente de soja, né? Sim. Na faixa dos 50 sacos por hectare, né? Você tem assim, alguma ideia de como é que isso pode vir a evoluir? O que a gente tem observado nas nossas visitas ao campo é que existe uma quantidade, não existe um único fator nessa história, nessa estagnação dos níveis de produtividade. Estarrecedor, por exemplo, nós soubemos em algumas visitas que os produtores deixaram de usar o inoculante, acreditando que as sobras do inóculo de plantios anteriores era suficiente para prover a planta de nódulos do rizóbio, e isso é um erro. Então isso tem prejudicado a média também da produtividade. Outras práticas também que poderiam melhorar a produtividade sem grandes despesas, como, por exemplo, análise de solo, análise de tecido foliar, para fazer as recomendações Sim. com maior precisão. Não é que o produtor ele deixa de usar, mas ele não faz isso com a frequência necessária.
muitas vezes uma mudança pequena na formulação de adubação pode criar uma expectativa de produção muito maior. Eu explico, existem produtores que usam a mesma fórmula de adubo, por exemplo, há 10 anos, sem mesmo se perguntar se algo no solo mudou e ele deveria também ter mudado aquela fórmula de adubo. Então, eu acho que tudo isso acaba fazendo uma média insatisfatória. Eu acredito que nós poderíamos já estar aí tranquilamente acima de 60 sacas, já que você tem exemplos aí com 70, sim, com 80, fala, por que a gente não consegue fazer exatamente como fazem os melhores? Basta observar o que fazem os melhores e passarmos a fazê-lo também. É mais ou menos isso. A adubação foliar é um componente também interessante nessa história toda, porque a falta desses elementos em momentos cruciais do ciclo de produção podem derrubar muito a produtividade. Os ensaios têm mostrado isso. Os cientistas já observaram isso. Então, esse é um fator positivo a ser adicionado nesses fatores e aí que podem aumentar a produção.